Olá, investidores, sejam bem-vindos a mais um vídeo e o assunto de hoje é Americanas. Americanas que divulgou um fato relevante, trazendo à tona toda a fraude e dando nome aos bois. Falando o que aconteceu, é bastante clara essa fala da Americanas. Vou trazer aqui o documento, tá? Compartilhar com vocês, para quem não estava ciente, talvez a maior fraude brasileira. Tá? Dificilmente a gente vai ver uma fraude desse tamanho envolvendo nomes dos quais foram envolvidos nesse caso. Vou trazer tudo para vocês. Além disso, vou trazer uma análise utilizando o Status Invest sobre Americanas. Muitos investidores ainda buscam essa empresa como uma forma de se investir em bolsa. Quero trazer para vocês a minha opinião, quero trazer para vocês o que os números dizem. Antes de começar, se inscreva no canal, se você não é inscrito, deixa um like nesse vídeo, não custa nada para você, é só ele clicar e coloca nos comentários o que você achou dessa fraude. Você sofreu com ela? Era acionista antes? Não? Só está assistindo? Deixa nos comentários e vamos para o vídeo. Bom, como eu mencionei, trouxe aqui o documento oficial da Americanas sobre a questão da fraude, tá? Esse documento, ele foi disponibilizado recentemente, tá? E nesse arquivo, a gente consegue até evidenciar que os assessores que foram utilizados no Comitê de Investigação Independente disseram que os documentos analisados indicam que as demonstrações financeiras da companhia vinham sendo fraudadas pela diretoria anterior da Americanas. Isso é bastante grave, tá? Colocando o nome aos bois, realmente, quando a gente olha um pouquinho mais para baixo, são citados os nomes. Além disso, é citada a participação na fraude do ex-diretor-presidente, ex-CEO Miguel Gutierrez, diversos outros ex-diretores, tá? Tanto executivos também estavam envolvidos, até foi comentado que o ex-CEO da empresa, ele se desligou da companhia no final do ano passado, antes da descoberta dessa fraude, que foi, como aqui está dizendo, né, dia 10 de janeiro de 2023. Tudo essa história começou a desenrolar a partir do dia 10, né? Você viu alguma coisa estranha, começou a puxar, e aí foi parar numa das principais fraudes contábeis brasileiras. E aí essa fraude, até sublinhei outro ponto, tiveram um impacto muito significativo e eles estimam que a gente esteja falando de um saldo, estávamos falando de um saldo no final do terceiro trimestre de 2022, dia 30 de setembro, de 21,7 bilhões de reais. Não é pouca coisa, a gente já tem vídeo aqui no canal sobre o que aconteceu, tá? Relacionado a riscos sacados, fornecedores, etc. Não vou comentar novamente, senão o vídeo ia ficar muito longo, massivo, mas se você tem interesse em saber o que aconteceu, pesquisa aqui no canal, tá? Americanas, você vai entender tudo o que houve lá dentro, tá? E para trazer uma análise sobre se é ou não interessante investir em Americanas, nós temos aqui também o Status Invest. Eu vou compartilhar aqui minha tela, abrir o Status Invest. Bom, estamos aqui com o Status Invest, tá? E vamos dar uma olhadinha nos indicadores de Americanas. E aí, o que eles nos dizem? Como é que a gente poderia ter uma visão total da empresa antes da fraude, depois da fraude, tá? Alguns pontos que eu queria comentar com vocês. O primeiro de todos é a questão antes de mais nada, pessoal, invistam em empresas em setores que elas possuam vantagens competitivas. Porque o que acontece, basicamente, né? Quando a gente investe numa empresa, a gente está nos expondo à economia real. Você vai ganhar dinheiro se a empresa conseguir gerar caixa, crescer, distribuir esse dinheiro para você. Basicamente é isso, tá? Não tem muito mistério. E para ela ter uma geração de caixa consistente acima da média, e aí esse acima da média, para ser um pouquinho mais técnico, acima do custo de capital, você teria que ter uma vantagem competitiva para defender essa rentabilidade, né? Qual que era a vantagem competitiva da Americanas? Não sei também, né? Se é que tem. Então,
Tomem cuidado, esse é o primeiro ponto. Eu acho que assim, quem faz uma análise mais quality, né, mais de qualidade, baseada em fundamentos e baseada em vantagens competitivas, talvez já ficaria longe da Americanas. Vamos ver outros indícios no quant que trazem essa abordagem. E até interessante, tá, pessoal? Da visão dos analistas de mercado hoje, todos estão dando venda forte para Americanas. Mesmo com o upside que eles veem, até de 500%, um upside bem relevante, tá? Mas eles estão dando venda forte porque a empresa tem muita incerteza. Imagine que você está... E a analogia perfeita de Americanas você tem um varejo, que nada mais é do que você pegar o seu barco, ir para o meio do oceano e ter uma tempestade gigantesca lá dentro. Esse é o ambiente de varejo, muito competitivo. Você tem lá o seu barco, tá lá a Magalu com o barco dela, tá lá a Via Varejo com o barco dela, e tá lá a Americanas com o barco dela cheio de furo. Então você tá no meio do oceano, numa guerra, com o seu barco todo furado, entrando água por tudo que é lado, e você acha que pode afundar ou não, né? Quais são os indícios? Então, sim, começa a ser preocupante. Primeiro ponto que chama muita atenção é a questão de que quando a gente olha um prazo mais longo da Americanas, a gente vê que a partir de 2017, a empresa começou a apresentar um certo crescimento bastante significativo, impulsionado em 2020 e 2021, muito por conta da questão do e-commerce, né, da pandemia, trouxe e-commerce, aumentaram as vendas, etc. E com isso a companhia conseguiu melhorar sua rentabilidade. Né? Até vou puxar aqui para vocês darem uma olhada no ROIC da empresa. A empresa ela vinha de um ROIC negativo. Quando a gente olha aqui o ROIC 2017, 18 menos 2, ela conseguiu reverter isso. E aí, quando a gente olha o ROIC, que é um outro indicador, também ela consegue reverter isso em 2021, muito graças ao advento da pandemia, a questão do e-commerce. E aqui já surge o primeiro ponto de atenção, né? Um ROIC com uma média de 4% é muito ruim, tá? Muito ruim. Porque o ROIC nada mais é do que quanto que você consegue rentabilizar o seu capital investido. Agora imagine que você tem R$1 milhão para investir. Se você consegue ter ganhos de 4% em cima desse 1 milhão, vamos pegar um número mais factível com a empresa, né? Imagine que uma empresa tenha 100 milhões de capital para fazer um investimento, né? Uma empresa aí de mais small cap. Essa empresa, se ela tiver um ROIC de 4%, significa que o retorno sobre esses 100 milhões foram 4 milhões. Só que faz a comparação com a inflação nesse período. Quanto que o dinheiro desvalorizou? Se você tivesse aplicado em Selic, quanto seria o seu retorno? Percebam que 4% é muito ruim. Sempre trago para vocês, pelo menos 10%, acima de 15%, bom, acima de 20%, ótimo, acima de 25%, maravilhoso. Esse é o número que a gente busca, tá? Então aqui já tem um indício sobre a qualidade da empresa. E aí quando a gente olha endividamento, a gente vê que o endividamento ele está bastante expressivo, sempre esteve. Acho que varejo acima de 2 é muito alto, dívida líquida EBITDA e dívida líquida EBIT acima de 3 vezes é muito alto. A empresa ela está negociando com indicadores bastante elevados. Outro indicador já de tomem cuidado, essa é uma empresa perigosa. E aí, por fim, eu trago uma das coisas mais críticas possíveis para uma empresa de varejo. Quando a gente olha o EBITDA, o que o pessoal fala sobre EBITDA, né? Bom, João, EBITDA nada mais é do que uma proxy para geração de caixa. E lembrem, geração de caixa é o que realmente entra no caixa da empresa. E aqui a gente está vendo o EBITDA da empresa, da Americanas, e percebam que, sim, bonito, não? Olha para esse gráfico que fala, uau, crescimento a partir de 2017, chegando a 3 bi. Então, aquilo que todo mundo quer, uma empresa que cresce ano após ano, teve uma queda em 2017, mas uma coisa linda, perfeita, o céu é de brigadeiros? Será? Vamos dar uma olhadinha no céu, né? Então, esse é o EBITDA, o que convencia grande parte do mercado, mas não a nós. E quando a gente olha a geração de caixa operacional, aí é uma tristeza, né? Porque, assim, você coloca uma em relação à outra, você não vê correlação, então acaba que em um indicador você via algo positivo, no outro, meu Deus,
e aí é mais ou menos isso que aconteceu. Acabam tendo algumas discordâncias que os analistas acabam por se apegar a um ou ao outro, mas os investidores de valor, que somos nós aqui, que acompanhamos o canal, que investimos em boas empresas, comprando a preços justos, seguindo a filosofia de Warren Buffett e demais, fugiriam, ficariam fora. E aí a minha visão se mantém, acho que não faz sentido, tendo tantas outras oportunidades da Bolsa, você buscar se arriscar com uma empresa desse tipo, tá? E aí só para finalizar esse vídeo, queria trazer um dado para vocês que é impressionante. A empresa hoje, Americanas, ela vale 1 bilhão, tá? Esse é o valor do mercado Americanas hoje, 1 bilhão de reais. Né? Ela já chegou a valer quase 20 bilhões. Quando a gente pega a dívida da empresa, eu estou falando de uma empresa que vale 1 bi e tem uma dívida de 15 bilhões total, né? Sendo que tem 6 em caixa. Ou seja, ela tem uma dívida líquida, uma dívida total menos o que ela tem capacidade de pagar em caixa de 9 bilhões. Então, ela é uma empresa que o market cap é 1 e ela deve 9. Né? Então, o valor de firma dela é 10. Então, tomem cuidado, uma empresa bastante arriscada, ainda tem bastante coisa para ser desenrolada nisso, responsabilidade, colocar realmente, responsabilizar quem deve ser responsabilizado, punições, a gente pode esperar isso com uma fraude desse tamanho. E essa é uma triste história de uma empresa que já, tenho certeza, impactou grande parte da vida de você como cliente, quem já não passou por uma loja das Americanas e acabou tendo esse fim, tá certo? Então, quero saber a opinião de vocês, o que você achou desse episódio. Eu acho que ele serve muito como aprendizado para nós nos mantermos firmes em comprar boas empresas. E realmente, boas empresas. Não se impressionar com o EBITDA crescente, sendo que a gente não teria uma fonte disso, né? Quando a gente olha uma outra métrica, uma métrica até mais importante, a gente vê que não faz sentido nenhum aquilo. Se você não é inscrito, convido a se inscrever no canal. Deixa um like se você gostou desse vídeo. Quero saber o seu comentário, a sua crítica, o seu feedback. Coloca nos comentários e também siga-nos nas redes sociais. A gente faz muito conteúdo nas redes sociais. Tem muita coisa legal lá. Acompanhe, é de graça, não custa nada. @joão.daronco, @status.invest. Nós vamos deixar um comentário fixado com esses links para vocês nos seguirem, tá certo? Então é isso, pessoal. Forte abraço a todos, bons investimentos e fujam de problemas. A vida já é complicada demais para você ter que investir e procurar mais complicações ainda na Bolsa, tá? A Bolsa é um lugar de tranquilidade. Forte abraço a todos e bons investimentos.